O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não era o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Enquanto Jesus rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Amados irmãos e irmãs, na pedagogia da igreja, concluímos nesse fim de semana o tempo do Natal, celebrando a festa do batismo do Senhor. Só para que a gente tome nota, é a partir desse fim de semana que a gente desmonta a árvore de Natal, o presépio e tira os enfeites natalinos de casa. Muita gente fala que é dia 6, mas não é. Tempo do Natal para nós católicos termina esse fim de semana, ou seja, amanhã. Vejam que então nós concluímos esse tempo em que se medita a encarnação de Jesus Cristo e vamos, a partir de segunda-feira, começar mais uma etapa do tempo comum. E é muito interessante que é divisor de águas da vida oculta de Jesus, assim chamada, com a sua vida pública. A sua vida pública vai se dar exatamente no dia do seu batismo, porque para toda a humanidade o Pai vai dizer: é este o Messias, é este o esperado, é este o meu Filho amado, é Ele que vai ser glorificado, é nele que eu ponho o meu bem-querer. Então vejam que a festa do batismo, ela abre um novo tempo na vida de Jesus. Por isso, na primeira leitura, nós ouvíamos um recorte muito significativo que dizia alguns sinais de alguém que viveria permeado e cheio do Espírito Santo. Alguém que assumiria, a partir de um dado momento, toda uma dimensão vocacional de salvação, de libertação e de direcionamento ao próprio Deus. Inclusive, um dos evangelhos, por sinal também de Lucas, logo após Jesus ser batizado, é exatamente ir para a sinagoga, tomar o livro de Isaías e repetir a primeira leitura. O Espírito está sobre mim para anunciar a boa nova, para curar, para libertar, para dar aos cativos a liberdade, aos cegos dar a vista, aos surdos a visão. Por isso, a gente precisa compreender que o batismo, ele imprime
um caráter que nós chamamos de caráter indelével, que ninguém tira, de nos enviar para a missão, para a vocação a viver a vida a partir de Jesus Cristo. Mas vejam, o próprio Jesus foi batizado. E Jesus foi batizado, na verdade, para que a Trindade se revelasse e nós entendêssemos de forma visível a ação salvadora de Deus, para quando sua igreja batizasse, a gente percebesse a graça e os sinais da salvação. Então vejam que primeiro eles vão procurar João, questionando se é ele o Messias. João diz: não sou eu não posso nem ser escravo dele, de tão grande que ele é, porque eu batizo com a água, eu realizo um rito, no entanto, ele batizará com o Espírito Santo, ele vai doar à humanidade o dom do Espírito, e isso acontece em Pentecostes, quando o Espírito é enviado aos apóstolos, e até hoje, pela sucessão apostólica, nós recebemos o mesmo Espírito. Então vejam, por isso, o tão aguardado Messias é apresentado à humanidade no seu batismo. O batismo acontece nas águas do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele é um rio extremamente importante para aquela região, ajudando a dar fecundidade no lugar extremamente seco. E vejam que também o Rio Jordão, ele vai aparecer como um grande símbolo de chegada à terra prometida. Josué entra na terra prometida pelo Rio Jordão. O Rio Jordão, então, é um símbolo de travessia, de nova vida, de chegada à terra prometida. E lá, João realiza um batismo de conversão para que as pessoas aguardem a grande vinda e a apresentação do Messias. E por que? A gente pode se perguntar, qual que é o sentido de batizar o autor do batismo, que é o próprio Jesus? Na verdade, Jesus é batizado porque ele abraça em tudo a condição humana. E sendo ele batizado, ele nos mostra o que é de fato o batismo, que faz com que nos tornemos filhos amados de Deus e também filhos amados da igreja, vocacionados à vida divina e ao mesmo tempo servos por amor, porque Jesus, após o seu batismo, inaugura a sua missão, que é uma missão conhecida por todos nós. Há um simbolismo muito bonito, que é exatamente o fato de Jesus ser batizado e entrar em oração. É o único evangelista que narra que Jesus rezou durante o seu batismo é Lucas. Lucas é o grande evangelista da oração. Ele vai mostrar Jesus rezando em inúmeros momentos da sua vida. E aí, Jesus rezando, o Pai vai dizer: este é o meu filho. Há uma revelação, há uma apresentação clara de quem é o Messias. E qual é a atitude daqueles que estão ao redor? Entender que há um Pai, que há um Filho, e ao mesmo tempo, em seguida, a gente vê o Espírito Santo simbolizado na pomba vir sobre Jesus. Às vezes a gente também pode se perguntar o porquê, na verdade, o Espírito foi figurado como uma pomba. Não só como uma pomba, em Pentecostes um vento, um fogo. Na verdade, esses sinais para tornar visível aquilo que é invisível, é para que a nossa fé amadureça e a gente não precise ver esses sinais na hora dos batismos que a gente participa e nem na hora da crisma. No entanto, tornar uma figura aquilo que é o próprio Deus é uma maneira de nos tornar pessoas de fé,
que vendo que em Jesus o Pai se manifesta, ali o Filho está, e o Espírito vem sobre a forma de pomba, isso também acontece conosco. A partir do batismo, cada um de nós, batizado na Trindade, recebe dentro de si a experiência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, a gente entende que esse texto do batismo é o texto em que a Trindade se revela para ser conhecida, seguida e experimentada. A missão do Filho está muito clara, é de fato caminhar sobre o mundo fazendo bem. Ele o fez. A missão do Espírito está em acompanhar, fortificar e, sobretudo, inscrever no coração humano a vontade de Deus. Isso é o batismo no Espírito. Ser batizado no Espírito Santo é permitir que o nosso coração seja transformado conforme o desejo de Deus. É aquilo que está escrito lá no Antigo Testamento: vou tirar do seu peito um coração de pedra e vou te colocar um coração de carne. Pelo Espírito Santo que isso se realiza. E aí vejam que quando a gente olha então a festa do batismo, observa que Jesus passou por esse rito. A partir daí ele se torna público e começa a agir. O que isso motiva no nosso batismo? Vejam, a igreja obedecendo aquilo que Jesus diz. Jesus, quando vai ao céu, ele diz assim aos apóstolos: ide e batizai todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo para nós é um sacramento experimentado por Cristo, instituído por Ele e sobretudo vivido e assumido pela igreja, já que Ele mesmo mandou que a igreja batizasse. E batizasse para quê? Para a salvação, para que todos nós sejamos filhos adotivos do Pai. Então, para a igreja católica, gente, isso é muito importante. O batismo não é simplesmente entrar na comunidade cristã, é muito mais do que isso. É isso também, a gente entra na comunidade cristã, mas o batismo imprime caráter indelével, nos torna filhos amados do Pai, assim como Jesus, nos vocaciona à santidade e nos faz igreja. Então, algumas coisas a gente precisa ter muita clareza. Batismo é sacramento, não é um rito social, não é, na verdade, um rito que um protestante vem para ser padrinho ou madrinha de alguém que é católico, porque é amigo. Não é um rito qualquer que simplesmente a gente vem porque a criança está doente, está com o vento virado ou qualquer outra coisa. Não é isso. O batismo é um rito de acolhida na vida em Deus e na vida da igreja. E quer uma coisa que nos deixa triste, é quando a gente escuta de pais e mães católicos dizerem assim: eu cumpri o meu papel, trouxe para ser batizado, e agora quando ele crescer ele resolve o que ele vai ser. Não há nada mais medíocre do que uma fala dessa. Por quê? Porque se você quer que a pessoa decida o que ela quer ser, não traga para a pia batismal, porque se você trouxer, você tem responsabilidade plena por isso e vai responder por isso. Porque vejam, trouxe para a pia, tem que ser educado na fé católica, dentro da igreja católica, com virtudes e valores católicos. Não existe essa prosa de trazer alguém para o batismo e depois ele vai ser o que ele quiser. Não é assim não. A gente precisa ter muita clareza que uma vez batizados, é sacramento da igreja católica, tem que ser católico, tem que viver conforme a fé católica, ou não traga a criança, porque vai responder por isso.
Vejam que então, batismo é exatamente a inauguração da vida em Deus, e que pais e padrinhos são responsáveis de transmitir a fé. Assim como ensina a andar, ensina ao banheiro, ensina a comer, uma vez que trouxe para a pia batismal, tem o compromisso de ensinar a ser católico. E veja, eu diria a vocês quanto é importante esse sacramento. Todos vocês lembram a data do batismo de vocês? Lembram? Se não lembra, devia lembrar, porque é nesse dia que Deus conhece pelo nome. Se não lembra o dia do batismo, anota, traz presente. É o dia em que a pia batismal nos dá o nome pelo qual Deus nos chamará no dia do juízo particular. Ele nos conhece pelo nome. Por isso é importante que percebamos que o batismo nos vocaciona a ser de Deus. Sacramento primordial na vida cristã, que nos abre a todos os demais sacramentos. Que Deus nos abençoe e que a gente perceba que ser batizado é uma graça, é uma bênção, é na verdade o primeiro passo de ser iniciado na caminhada de fé. Valorize o sacramento do batismo, independente do padre, do padrinho, de quem quer que seja. Valorize o seu batismo e valorize também o batismo de seus filhos e afilhados, porque para a igreja tem um valor muito grande. É um dos nossos grandes tesouros entregue à humanidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.